amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Voltamos com mais mensagens da Palavra de Deus para edificar a sua vida, para edificar a sua fé, para abençoar toda a sua família. Vou compartilhar com vocês hoje uma mensagem sobre nós buscarmos mais e mais, aprendermos mais com Jesus. E muitas vezes vai ser necessário fazer o que é certo, com aquela prática constante, para que nós possamos ver mudanças na nossa vida. Não é porque eu pratiquei a palavra hoje, a palavra de Deus, que vai mudar a minha vida de uma hora para outra. Não é bem assim. Então é necessário ser constante na palavra de Deus. Então vai ser necessário fazer o que é certo muitas vezes, para que eu venha ver mudanças em minha vida. Não pense porque você hoje vai aceitar a palavra de Deus, porque hoje você vai aceitar a Jesus, que tudo pode mudar de uma hora para outra. É como se fosse o remédio que você começa a tomar. As mudanças vão começar a vir aos poucos. É claro que com a palavra de Deus, você pode ver o milagre acontecer na sua vida. Você pode hoje abrir o seu coração para Deus e na mesma hora você vê o milagre acontecer. Estou falando de milagre, mas eu estou falando de mudança na nossa vida. Aquela mudança tem que ser constante nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Então essa mudança tem que ser constante na nossa vida. É onde entra a prática da palavra de Deus. Não estou falando de milagres. Milagres você pode ouvir a palavra de Deus, você pode crer na palavra de Deus quando está falando de uma cura e você pode tomar posse da bênção e ser curado. Mas eu estou falando de uma constância na palavra de Deus, na nossa vida, o nosso eu, baseado na palavra de Deus para que nossa vida venha a ser transformada, é necessário que venha a ter uma constância da palavra de Deus, uma prática, aquela prática todos os dias. Então vou compartilhar com vocês aqui no livro de Marcos. Vamos lá abrir junto. Você que tem a sua Bíblia aí, você pode acompanhar juntamente conosco. Marcos capítulo 4. Vai falar sobre a parábola do semeador. É uma parábola que fala profundamente aos nossos corações. E começa assim. É Marcos capítulo 4. E outra vez começou a ensinar. Jesus começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar, e ensinava-lhe muitas coisas por parábolas. Ele lhes dizia da sua doutrina. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus, ele estava sempre pronto a ensinar. Ele estava preparado para ensinar. E aqui eu destaco aqui que eu marquei, que não importa o quanto precise para eu aprender. Jesus, ele está sempre disposto a me ensinar, desde que veja em mim o interesse de aprender. Então, quando Jesus ele está ministrando a palavra, ele estava ministrando esta parábola, ele olhava, ele via em cada coração o que cada pessoa queria realmente. Então, não importa o quanto nós precisamos aprender. Se é repetir aquela palavra, se é repetir aquela mensagem, Jesus ele sempre vai repetir, ele sempre vai dizer para que nós possamos aprender. É claro que ele vai ver dentro de nós um interesse. Jesus aprendeu o que era bom com o Pai e nos ensinou também. O que você aprendeu
e edificou a sua vida, edifique a vida de outras pessoas também. Então, aquilo que Jesus aprendeu com o Pai, sobre a palavra de Deus, o propósito, a missão que ele veio fazer aqui na terra, que foi de nos salvar. Ele veio para morrer, para ressuscitar, e ele trouxe a salvação. E juntamente com a salvação, ele trouxe a nossa ressurreição, que juntos com Jesus nós somos santificados, somos transformados, somos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa era a missão de Jesus. Então ele aprendeu com o Pai, e aquilo que ele aprendeu com o Pai, ele estava ensinando. Então aquilo que você aprender com Deus, você ensine. Comece ensinando a você mesmo a praticar a palavra de Deus, a ser constante naquilo que ele ensinou, naquilo que ele falou no teu coração. E aqui eu continuo, mas Jesus, ele pregava, ele ensinava o perdão, porque ele perdoava. Então aquilo que Deus falar no teu coração, te ensinar, você procure praticar. Pratique os ensinamentos de Jesus. Então Jesus, ele pregava, e Jesus, ele ensinava. Então, aquilo que ele ensinava é aquilo que ele fazia, é o que ele praticava. Jesus ensinava a orar porque ele orava, a perdoar porque ele perdoava. Então, aquilo que nós aprendemos de Jesus, vamos praticar. Vamos ser constante nas nossas atitudes. Receber o perdão de Jesus, perdoa, ensine a você mesmo. Não, eu tenho que amar, eu tenho que perdoar. E aquilo que você está praticando, procure levar a palavra de Deus. Leve, edifique vidas, transforme vidas através da sua vida. Não somente com palavras, mas com a sua atitude, que ser realmente aquilo que você fala, aquilo que sai da sua boca. Realmente vai ser aquilo que você é. Então Jesus, ele aprendeu com o Pai, e aquilo que ele aprendeu com o Pai, ele demonstrava, não somente em palavras, mas o mais forte em atitudes. Então, continuando aqui, na parábola do semeador, no capítulo 4, no versículo 10. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca daquela parábola. E foi o que aconteceu. Havia uma multidão ali ouvindo a parábola de Jesus. E muitos ali, e quando Jesus começou a ensinar, e dizendo que o semeador, ele saiu a semear. Talvez tinham algumas pessoas ali que entendiam de agricultura e poderiam dizer: Jesus vai falar sobre agricultura. Eu sei alguma coisa. Não vai ser muita novidade para mim o que Jesus vai falar. Ou seja, Jesus, ele falava por parábolas, comparação, ensinamentos ali simples para que nós possamos entender. Então ele falava de uma forma simples, por parábola, comparações. Então poderia ter alguém ali que entendia de agricultura e pensou: eu vou entender, vai ser fácil entender esse assunto que Jesus está falando. Mas Jesus não estava falando realmente de agricultura, de plantação de sementes. Era uma comparação. E quando a pessoa continuou ouvindo, começou a surgir no coração dela aquele interesse. Peraí, Jesus está falando outra coisa. É outra coisa. Mas muitos não estavam entendendo. Havia ali uma multidão, como diz aqui no versículo 4 de Marcos, que havia uma grande multidão. Só que o que me chamou a atenção nessa passagem, que Jesus, ele se encontrou só aqui no versículo 10, que o pessoal foi embora, cada um para sua casa, estavam junto dele, quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12 discípulos ali, tinha mais gente. Diz aqui que, e quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12. Então, os discípulos, eles ouviram aquela passagem, aquela parábola. Eles entenderam? Eles não entenderam. Mas algo no coração deles despertaram. Jesus está falando, está querendo falar alguma coisa. Tem alguma coisa, tem coisa a mais aí nessa passagem. É o que acontece comigo e acontece com você. Você pode muitas vezes, ouvindo a palavra de Deus, algo te chama a atenção. É Jesus falando ali com você e você vê que ele quer falar mais com você através daquela palavra. Você pensa: peraí,
Tem alguma coisa a mais nessa parábola, tem alguma coisa a mais que Jesus quer falar. E aqui diz que os discípulos ficaram com Jesus ali, que aquele que é realmente discípulo, ele quer aprender mais com o mestre, ele quer se aprofundar mais naquilo que o mestre tem para ensinar. Então essa mensagem é muito forte e fala aos nossos corações, eu vou estar separando ela em mais partes. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida para a glória de Deus. E até a continuação desta mensagem. Vamos ver o que Jesus está falando nesta mensagem, no nome de Jesus. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. A continuação, no nome de Jesus, da parábola do semeador. Deus abençoe.